Hoje eu vou falar sobre a síndrome do pânico. Hoje o nome síndrome do pânico, a gente, comumente as pessoas, os profissionais da área de saúde, então falam como transtorno do pânico. Tá? Eu já quero deixar bem claro uma coisa. É óbvio que a gente, como psicólogo, a gente é suscetível à ansiedade, à depressão, a qualquer problema, tanto emocional quanto físico, então nós não estamos isentos disso. E eu só conto para fazer uma introdução, eu quando recém-formado vinha no metrô, não tinha essa linha tão grande em quilometragem, mas já, não sei se falava na Sé, não sei direito, mas eu tive de repente no metrô, sem mais nem menos, eu comecei a sentir uma série de sintomas que achei que ia morrer. E aquilo ficou uma coisa constante. Demorou para sair, para eu me livrar disso, e cada um, não vou dizer como é que eu saí parou com minhas crises de pânico, que houve uma série de processos até chegar nessa reação de eu poder realmente não sofrer mais da síndrome do pânico. E não só eu, mas pacientes eu tive vários assim, e aí há formas de tratar, tá? A gente vai falando isso aqui. Mas eu não vou fazer um vídeo em que eu tenha que ser muito... Eu gosto de fazer vídeos curtos, porque vídeos compridos as pessoas nem assistem muito, então eu prefiro fazer vídeos menos longos, que fica mais fácil, as pessoas começam a ver e tal. Agora eu digo para vocês, assistam esse vídeo até o fim, porque no fim que eu dou mais ou menos tem que resolver o mistério entre medo, síndrome do pânico, essas coisas todas. E antes de mais nada, uma curiosidade que eu acho importante. A curiosidade é o seguinte, interessante, importante não, interessante. Pânico. A palavra pânico era uma palavra de origem grega. Pan era um deus. Quando ele nasceu, se a criança nasceu, pânico, ele tem as mães de nome, mas não vou falar porque são nomes que não interessam muito no nosso caso, mas é mais por uma questão de curiosidade. Essa criança que nasceu, Pan, era um menino muito feio. Era uma mistura humana com bode. Pra vocês verem a situação toda. E a mãe deles, quando ele nasceu, a mãe dele ficou assustada. E aí puseram ele no meio na floresta. Só que na floresta ele assustava os viajantes incautos, ele assustava, causava medo. Aí resolveram, era um deus. Deus não sei para quê, porque não fazia nada, a não ser assustar as pessoas, mas era um deus. Então fizeram para ele um santuário na praça. A praça chamava-se, na Grécia, essa praça chama-se Ágora, com acento no A. Mas ele disse que ele aparecia de vez em quando na praça e assustava as pessoas, que é Phobos, susto, Phobos, Ágora. Por isso que as pessoas que têm síndrome do pânico, um dos sintomas, das consequências da síndrome do pânico é a agorafobia, que é o medo desses espaços, grandes espaços, sem limitação, muito espaço, que ele assustava as pessoas na ágora, por isso que ficou o nome agorafobia, é o deus Pan. Mas vamos lá, curiosidade à parte, vamos falar sobre o transtorno do pânico. O que é o medo? O que acontece quando eu tenho medo? Sou um alarme. Puta, medo. Se alguém está com uma arma na minha cabeça, eu vou sentir medo, que é natural. Aliás, eu acho que o medo é uma forma positiva para o ser humano, né? Que ele te previne de algumas situações de perigo, né? Tanto em relação a resguardar aquilo que é seu físico, quanto proteger aquilo que é emocional também, tanto emoção como físico. Então, inclusive na situação que nós vivemos hoje na pandemia, ter medo é uma forma positiva, né? Mas vamos falar de um medo mais ali, que é aquela coisa, porque esse medo aqui é um medo que a gente às vezes também não vê, né? O bandido, o que assusta, que é invisível. Mas vamos falar, uma pessoa que está com medo, vai passar na rua, tem um barulho, alguém seguindo, eu tenho medo. Aí há um alarme, só um alarme, né? Esse alarme eu vou ter uma reação, essa reação instintiva, né? E que vai produzir uma série de situações para eu me proteger. E o meu organismo vai reagir. Então, esse medo vai liberar vários hormônios, inclusive um hormônio em grande quantidade é a adrenalina. Produz isso aí, cai na corrente sanguínea. Vai na corrente sanguínea e vai, esse sinal, que tal mensagem de perigo, vai para as glândulas suprarrenais. Essas glândulas renais,
Essas glândulas renais são glândulas do tamanho, parece uma ervilha, e ficam em cima do rim. Então essa crise, ela acontece com essa descarga alta de adrenalina, tá? Então é uma descarga muito grande de adrenalina. Então, quais são os sintomas físicos que acontecem no medo? Quais são os sintomas físicos que acontecem no medo? Eu tenho dor. Pô, eu até enumerei aqui, tá, gente? Fiz uma cola, que são vários. E com certeza, se eu falar todos que eu tenho aqui, eles não vão falar todos, que sempre surge mais um. E a gente nem sabe, porque quando há essa descarga de adrenalina e cai na corrente sanguínea, e há todos os sintomas físicos, a pessoa cria mais um. Doutor, eu senti esse sintoma aqui, será que faz parte da síndrome do pânico? Faz. E a gente vai descobrindo outros sintomas, porque hormônios eu não tenho, eu vou atacar só aqui, a pessoa fala, mas eu senti minha vista embaçada. Tá? Então, mas alguns eles são mais comuns acontecerem. Dor, desconforto do tórax, desconforto, uma sensação de engasgo, parece que tampou aqui pra mim, tampou. Vertigem, sensação de vertigem, de desmaio, irritabilidade. Um medo muito grande de morrer, isso aqui é terrível, né? A pessoa tem medo de morrer. Medo de morrer, isso é muito comum, porque a sensação é horrível mesmo, a sensação é horrível. Não é fácil a gente compreender isso, é algo que você não sabe como lidar. Tenho medo de perder o controle, muito comum também. Tenho sudorese é o suor intenso, suor grande, muito intenso, é como realmente eu suo, estou suando de medo, né? Hipertensão. Algumas pessoas às vezes vão medir a pressão quando estão com a síndrome do pânico. Vai ser alta a pressão, lógico que vai ser alta, com certeza. Hormônio, na corrente sanguínea, uma série de coisas, vai ser alta. Medir pressão aí não tem jeito. Uma sensação de despersonalização, parece que eu não saí de mim, eu não sei mais, e essa sensação de loucura. Os maiores medos de quem tem a crise no medo, sabe qual é? É a sensação de que vou enlouquecer ou vou morrer. Tá? Então eu lhes garanto que, a não ser que seja confundido com qualquer outra coisa, então às vezes a pessoa vai, procura, faz os exames e vê que não vai ter um infarto nem nada. Há umas diferenças básicas que eu não vou citar aqui, mas é muito porque eu estou falando sobre a síndrome do pânico, tá? A transtorno do pânico. Então, despessoalização, conforme eu disse, que é muito comum, e principalmente esse medo de morrer e medo de ficar louco. Uma das coisas que na realidade eu falei, que é medo, e o medo, tudo isso aqui que eu falei para vocês, na realidade é uma reação normal do organismo, é instintiva. É instinto, pá. Quando tem uma coisa, eu tenho todos os sintomas físicos como conteúdo e como resultado do pânico. Mas eu estou falando de medo. Eu estou falando de algo normal. Eu tenho isso. O ser humano tem isso. Desde o homem primitivo, quando ia caçar leão, ele, quando via o leão próximo dele, ele se preparava fisicamente, adrenalina, batimento cardíaco, esqueci de falar, tá vendo? Batimento cardíaco acelerado, uma série de coisas, deve ter osso por aí. É uma forma dele se preparar. E o pânico? Acontece sem eu pensar. A diferença entre o medo e o pânico é que o medo é um alarme real, sendo que o pânico é um alarme falso. Eu não tenho aquilo que me causou o medo. Simplesmente tem um alarme. Começou a haver uma descarga de adrenalina e meu organismo começou a se defender como se tivesse um objeto, alguma coisa para enfrentar, que seria o medo. Então essa é a diferença entre medo e pânico. O medo é um alarme real, pânico é um alarme falso. Há jeito de tratar? Sim. Eu cito assim. Primeiro, pode ser uma prescrição medicamentosa? Sim. Psicoterapia? Sim. Eu não quero fazer psicoterapia, quero meditação, alguma coisa? Tá. Outra coisa, pânico. No máximo, na pior das hipóteses, a crise dura 30 minutos. Às vezes menos, a crise pode durar 10 a 15 minutos. E o grande processo do pânico
é o medo, eu fico em pânico por medo de ter outra crise de pânico. É a mesma coisa que ansiedade. Eu tenho ansiedade de ter ansiedade. Então, isso é que causa a maior desconforto ainda. Então, as pessoas, na realidade, que a gente percebe, as pessoas que têm são mais suscetíveis ao pânico, são pessoas que às vezes têm uma doença crônica, ou às vezes mesmo elas se preocupam muito com o seu organismo, com as coisas externas. Então, pessoas que têm uma dor, sente, nossa, a dor está aqui. Então, elas são muito, como é que eu digo, perceptivas às situações externas. Tá? Então, essa percepção às situações externas, elas absorvem muito. Então, isso é uma hipótese, porque às vezes não tem uma explicação tão lógica, ou assim, de estuda por que eu tenho a síndrome do pânico, né? Então, é algo que, depois que a gente tem que tratar, faz a terapia, porque a síndrome do pânico, a gente pode, aquilo que eu já disse outras vezes em outros vídeos, na realidade eu não trabalho com um vídeo, com um tema, e falo de ansiedade e falo de ansiedade de forma geral, como se tivesse uma receita para isso, de como tratar a ansiedade. Então cada um tem a sua síndrome do pânico, cada um tem o seu histórico, uma pessoa tem diabético, ele tem problema cardíaco, e a síndrome do pânico dele está ligada também a esse medo constante que tem da doença crônica que o investe, que ele tem, tá? Então é muito específico e não generalizado, tá bom? Se gostarem, curtam e compartilhem. Em outras oportunidades a gente vai falar um pouco mais extenso sobre isso, que isso é algo realmente que requer bastantes comentários, dúvidas e questionamentos, tá bom? Obrigado, tá? Até outra.